né? Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho Rede Vivo, né, no ESG das nossas terças-feiras. Então, para a gente iniciar, a Solange vai ler a página inicial e a Miriam Simone, em seguida, vai fazer a prece. Espera aí, gente, nada disso. Espera um pouquinho só. Errei. Agora vai. Ok, tudo certo. Pode começar, viu, Solange? Vinha de Luz, por Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A alma desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, segunda carta a Timóteo, 1, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extingue em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora porcentagem sob as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava o companheiro: não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações e cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós. Irmãos mais velhos em experiência de amor, experiência maior, entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. E as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçam de reacender a própria luz, a própria luz. Errado. Então, amigos, vamos nos concentrar
para o estudo dessa noite, para que possamos tirar dele todo o ensinamento, todo o entendimento para a nossa evolução espiritual. Que possamos estar atentos a tudo que nos for passado e procuremos entender como espíritos imortais que somos, para que esses ensinamentos possam nos ajudar a sermos um pouco melhor do que fomos ontem. E por tudo agradecemos. Graças a Deus. Obrigada, Miriam, obrigada, Solange. Então, hoje a gente vai dar... Ih, peraí. Hoje a gente vai dar continuidade, então, ao estudo, né, do Evangelho Rede Vivo. Está sob os cuidados do Marcelo, só que ele teve uma emergência, então a gente vai dar início e ele chega depois, tá certo? Então, vamos ver um momentinho que eu vou compartilhar. A gente falou em qual tema? Só para me saber. Tá aqui o tema. O tema é o livro 2, é o livro de Mateus, o tema 10, Retorno à Galileia. Então, está lá em Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 17, ok? Deixa eu abrir meu livro aqui. Então, a gente vai começar, vai ler, né? Vamos Mãe, discutir até o Marcelo chegar, ok? Tá certo assim? Deixa eu só abrir Beleza. meu livro. Tranquilo. Eu vou abrir o meu livro, gente, porque eu não estava com ele aberto. Márcia, só ler a página, por favor. Só para me É o saber. tema 10. Na minha página aqui, Alvinha, 98. Isso, Vê se a sua é 98. essa página. Então, ele vai começar com exatamente com o Evangelho de Mateus, ok? Então, essa parte aqui, que está no slide, é justamente o Evangelho de Mateus, o capítulo 4, versículo de 12 a 17. Então, ele fala assim: ao ouvir que João Batista tinha sido preso, ele voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Bom, eu vou fazer uma parte minha aqui. Quem é que falava arrependei-vos, Cheguei, pois... Miriam. Ah, que ótimo. Aí Mas que- pode falar, Miriam. Mas pode fazer Não, isso com. Pode é... fazer essa sua consideração. Pode, por favor, Miriam. Quem é que começou a falar, a trazer essa frase? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Quem foi? O precursor. João Batista. Isso, foi ele mesmo. E eu escutei uma coisa fantástica de Elahá sobre isso, depois a gente conversa. Só para vocês saberem, como eu fiz um estudo sábado sobre o cego de Betsaida, o Betsaida era da tribo de Zabulon, olha só. E Jesus, depois que João Batista morreu, Jesus soube que João Batista tinha morrido, no caminho que ele estava indo a Betsaida, que era da tribo de Zabulon. Ótimo, Marcelo, a bola é sua. Obrigado, Miriam. Fui lá pedir os exames, está tudo certo. Aí depois eu vejo. Vamos lá. É, é,
Então, gente, na verdade, o retorno a Galileia, né? Como a Miriam já leu ali, foi logo depois que Jesus soube da prisão de João Batista. E em Lucas, capítulo 3, de 1 a 20, desde o batismo de Jesus, que Lucas já se refere à prisão de João Batista. Enquanto que no Evangelho de João 3, 22 a 30, primeiro ele faz uma extensa referência à missão de João Batista para depois falar sobre a questão da sua prisão. Isso, então, nos mostra que não tem uma sequência cronológica exata entre os acontecimentos para esses dois evangelistas. Pode passar, Miriam, por favor? Eu estou passando no meu aqui. Ah, esqueci. Passa aí, por favor. Pode passar, Miriam. Então, eu deixei o meu computador aberto aqui também. Então, meus amigos, é isso aí. Em Lucas, ele já fala sobre a prisão desde o início, e João primeiro fala somente dos feitos de João Batista, né, para depois falar sobre a prisão. Agora, olha que interessante, essa mensagem é muito apropriada para todos nós. Volta, por favor, Miriam. Ah, não, volta não, Miriam. Eu que fiz errado aqui. Pode passar. Olha só, gente, o encarceramento de João ilustra o fato real de que ninguém deve supor que a vida espiritual, ainda quando vivida em alto nível e sob o favor de Deus, sempre é acompanhada de prosperidade, paz e ausência de problemas. João morreria vergonhosamente. Então, isso serve para a gente como aprendizado, como reflexão e como uma verdade. Isto é, apesar de João ter tido toda a missão muito bem executada, como precursor do Mestre, se esforçando, se entregando de corpo e alma, fiel ao trabalho, e isso não o fez deixar de passar pelas necessidades, a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, sobre as necessidades expiatórias a que ele estava sujeito. Por quê? Porque muitas vezes nós que, né, somos o mínimo do mínimo de esforço, de dedicação, de busca, de compromisso, de comportamento, de exemplo, mas começamos a engatinhar nas atitudes do bem, procurando estudar, procurando nos policiar. E por esse motivo, muitas vezes pensamos que, então agora minha vida vai começar a deslanchar, eu vou ficar livre das coisas que eu já passei, porque antes eu fazia tudo errado, aí tinha que sofrer mesmo. Mas agora não, agora que eu estou no caminho mais correto, me policiando, buscando perceber o que eu devo fazer de bom e de correto, eu vou deixar de passar por essas vicissitudes, essas situações negativas e sofredoras. Não. Por que não? Porque a nossa vida, como sabemos, não iniciou a partir do momento que a gente começou a fazer coisas boas. A gente, na verdade, está muito, 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 muito atrás na dívida. Então, por mais que nós nos modifiquemos a partir de hoje, a gente tem que passar pelo que nós nos comprometemos no passado. Logicamente que nós já aprendemos que quanto melhor fizermos das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, nós teremos minimizados os sofrimentos que ainda teremos de passar. Mas, ainda assim, passaremos por muitos, porque grande é a nossa dívida. Pode passar, Miriam, por favor. Então, continuando a falar sobre a prisão de João, de acordo com as escrituras, né, João foi preso depois de criticar o casamento do rei Antipas com a cunhada Herodias. Numa dada festa, a filha de Herodias, que é Salomé, encanta o padrasto dançando. E ele, né, inebriado, envolvido pelo encantamento da dança, fala para ela: peça-me o que quiseres e eu te darei. Ela perguntou à mãe o que deveria pedir, que odiava João Batista. Então, o que ela faz? Pede para que a filha peça a cabeça de João Batista.
E então, mesmo meio a contragosto, que ele não queria fazer isso, porque ele sabia de todo o comprometimento que ele estava, né, com a sociedade que admirava, o que ele fez? Como ele tinha prometido, ele acabou realmente decapitando João. Pode passar, Miriam, por favor. Essa imagem, são colunas do salão da fortaleza de Maquero, tanto onde ele estava preso, como aonde Salomé dançou e depois pediu a cabeça de João Batista como prêmio. Então, meus amigos, minhas amigas, o precursor, que foi João Batista, cumprira o seu papel com dignidade. O sofrimento que lhe acompanhou os momentos finais daquela existência, que é aquilo que a gente estava falando, que apesar de ter feito com dignidade, com maestria, com sucesso absoluto, todo o sofrimento que ele passou representa reparação de erros cometidos contra as leis de Deus em outras existências, sobretudo naquela em que envergava a personalidade do profeta Isaías. Então, vejam bem, com todo o êxito que ele teve no resultado do seu papel, ainda assim ele passou por aquele constrangimento de ter sido decapitado e ter sido preso. Agora, imagina o que ele teria passado caso ele tivesse sucumbido à missão. Marcelo, Oi, Miriam. o profeta não é Isaías, não, é Elias. Tá? Ih, É. Miriam, então tá errado no livro, sabia? Não, no meu tá Elias. Eu fui olhar, não tá, Não, gente? ó. Não, Sobretudo reencarnação naquela em João que envergava Batista. o profeta Elias, não Não. é? Ah, não, mas o Isaías é que Isaías profetizou a foi quem reencarnação. Profetizou. não é aqui no entendi, porque isso está no livro Rede Vivo. Isso aqui é Ô, print. Deixa eu ver. ô, É ô, print, tem Miriam, quase certeza. a gente Tá, tá Está posso estar escrito errado, sim, Marcelo. Não, está escrito Ah, errado no viu? texto, Marcelo. Ah, Em que então. No texto página que que você viu? você. Foi Na página desconhecimento meu, 98. Miriam. aonde? Não, Marcelo, Ah, o texto do livro está certo. O print que você fez do slide do Evangelho Redivivo que está Que está errado. errado, é. entendi, O livro está entendi, certo. Entendeu? Porque Isaías foi entendi. o último profeta do Velho Testamento. Eu sei porque eu fiz estudo sobre isso. E ele que Aham, profetizou a vinda de João sim, Batista, né? sim. Sim. Vai falar agora, ó. Tá. Tá, beleza. Então, Obrigado, Miriam, gente, por né? Ali corrigir. Tá. ele. É Elias, Ah, você lembra, porque só para a ele foi gente Elias. lembrar, no Monte Tabor, Jesus, então, transfigura entre Elias e o, o João Batista. E ele fala depois ele fala para eles que João Batista tinha vindo, né? E eles Eles não não tinham reconheceram. dado importância Percebido. para ele, eles não deram a real Isso, importância. Miriam, perfeito. o meu Tatiju, João Batista, foi só eu votava após ex- extensa decisão. A gente está aonde, Paminoso? Na página 89, 98. Não, Espelhei. foi É. É que ele pegou print também de PowerPoint. beleza, Do beleza, PowerPoint do próprio Do Evangelho. próprio, Então, beleza. pode continuar, gente? Uhum. Pode, desculpa, Marcelo. Não tem problema não, Alvino. Então, olha só, pelo testemunho de sua fé, João cumpriu exemplarmente a sua missão. Reencarnação de João Batista foi profetizada por Isaías Aí, tá vendo? com antecedência de 7 séculos e meio, aproximadamente numa prova incontestável da vida organizada noutra dimensão e da existência do espírito fora do corpo, confirmando ainda que os fatos principais relacionados à evolução da humanidade estão agendados e com antecedência de milênios, conhecido nos planos superiores, onde se estabelece o governo espiritual da Terra. Então, vejam bem, como a gente realmente não tem noção de nada, como a presciência desses espíritos superiores, né, dos espíritos puros,
como que isso vai muito além da nossa percepção, que, olha, 7 séculos e meio, Isaías profetizava que João Batista reencarnaria, com a missão que ele iria desempenhar. Que interessante, né? Sim. Marcelo, nós não estamos Pois por não, Márcia? acaso, né? Tudo, né? Na providência divina tem um planejamento, né? A gente que acha Tudo. que tá a Sim, passeio. perfeito, né? Perfeito. Obrigado, Márcia. Embora em sua elevada condição de precursor de Jesus e considerado o maior dos nascidos de mulher, Uhum. João não se isenta da culpa que assumiu quando determinou a morte dos profetas ou sacerdotes de Baal ao tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Então, justamente, dentre outros, pelo comprometimento dele, por ter causado, né, a morte desses profetas ou sacerdotes, ele, nessa encarnação, passou pelo constrangimento de ser decapitado, passou pela prisão e passou por toda a dificuldade de ser um defensor do Cristo. Quer dizer, respondendo e sendo, como é que se diz? Estabelecida a lei de Deus, que é o quê? A lei de ação e reação, resgatando nossas faltas, independente da pessoa. Não existe privilégios. Ô, Foi Marcelo, feito um balanço, né? Um balanço, só um minutinho, Miriam. Um sim. balanço de todas as suas ações positivas, mas ainda assim havia necessidade dele passar por aquele sofrimento para quitar-se com as leis de Deus. Pois não, Miriam? Não, é interessante que isso aconteceu enquanto ele, na reencarnação dele como Elias. E os discípulos sempre tinham Elias em grande conta e João em nada, você está entendendo? Por isso que Jesus fala para Sim. ele que ele era o maior que nascido de mulher. Ele foi, depois do Cristo, ele foi o maior profeta, o maior, né? E ninguém dava valor para ele. E dava valor para Sim. Elias, que foi ele mesmo que fez essas coisas, e Interessante, ele né? paga, você vê, né? Ele resgata dessa forma. Muito Sim, você legal vê, isso. né? E tem a ver, né, Miriam, com aquela história dos heróis da terra e os heróis do céu. Quer dizer, eles tinham a informação somente a coisa que foi chegada a eles de Elias. Uhum. Então, enaltecia. E João, como ele era muito humilde, né, sempre colocando Jesus como referência, Sim, ele não foi valorizado porque ele mesmo não não foi. apareceu. E Isso foi muito mesmo. interessante. Oi, pode falar, Miriam. Não, é isso mesmo que você está falando. Desculpa. E eu achei legal o que você falou agora, porque eu fiquei intrigado quando eu li essa questão de o maior dos nascidos de mulher. Aí eu fui pesquisar. Então, apareceu exatamente isso que você falou. Uma das interpretações é de que ele é o maior dos nascidos de mulher, porque eu lembrei de José, né? E lembrei da própria Maria. Mas Uhum. nas interpretações que eu vi, ele foi o maior dos profetas nascidos de mulher. Está Sim. entendendo? Quer dizer, realmente, de acordo com o que você acabou de falar, valorizando-o como sendo dos que tiveram o comportamento de profeta, ele era o maior dos nascidos de mulher. Sim. E aí, quando ele diz que e ainda assim, os que estão ele ainda não, ele é menor do que os que estão no céu, não tem essa continuação da leitura? Sim, isso. Por quê? Porque considera quem já está no céu, no patamar evolutivo, né, do reino dos céus, são espíritos que não têm mais nada Uhum. a quitar. Por isso que, apesar de ser o maior dos nascidos de mulher, ele ainda era abaixo do céu. Muito interessante isso também. Marcelo, Miriam que Oi, fez Márcia. esse estudo, não é, Miriam? Você fez para a gente sobre a pregação Foi. de João Batista, né? E a gente teve a oportunidade, né, de tanto falar e entender, porque como assim, né? Ele é o maior nascido de mulher, Aham. né? É muito bom, Depois né? eu vou passar esse estudo do Elahá, que ele traz uma coisa muito interessante da questão do batismo. Você precisa ver, depois eu vou passar para vocês. Tá.
Então, ó, programada espiritualmente, sob determinação da consciência. Olha que interessante. Sob determinação da consciência, quer dizer, ele, por ter entendido da sua falta, se comprometeu com a missão, aceitou o convite, aceitou a missão e resgata uma dívida que remontava a 8 séculos, com o que se liberta em foros da consciência. Vamos lembrar dessa frase, programado espiritualmente, sob determinação da consciência, que a gente vai fazer referência a esse comportamento, a essa atitude, a essa decisão, a esse entendimento de João com o finalzinho do estudo de hoje. Então, quando Jesus, né, vê que João Batista foi preso, chegado era o momento dele, Jesus, se revelar para a humanidade terrestre como o Messias aguardado. Então, ele vem exatamente para a cidade de Cafarnaum. E ali está Neftali, igual estava lá no texto de Mateus, e Zabulon. Cafarnaum é cidade situada na praia noroeste do Mar da Galileia. Seu nome se deriva claramente do hebraico Kfar-Naum, vila de Naum, que o grego transformou numa única palavra. A cidade não é mencionada no Antigo Testamento, mas era cidade importante no tempo do Cristo. Era a sede de um coletor de impostos e a presença de um centurião bem pode ter significado que ali havia um posto militar romano. Jesus fez a cidade de Cafarnaum de seu quartel-general por algum tempo e, portanto, se tornou conhecida como a sua cidade. Então, a cidade de Jesus conhecida é Cafarnaum. Pode passar, Miriam, por favor. A Miriam está conseguindo passar sem eu estar pedindo, estou aqui perdido. Às vezes eu me perco. Zabulon era a localidade sede de uma das 12 tribos de Israel. Isso é título de curiosidade, já que a gente está falando dessas 2 cidades. A tribo de Jacó. Membros dessa tribo e habitantes de Zabulon eram conhecidos pelo elevado patriotismo demonstrado a Israel. Alguns descendentes se tornaram famosos na história israelita, inclusive Jesus, que viveu numa das cidades, Nazaré. Naftali, nome do 5º filho de Jacó, constitui a tribo de Naftali, ou Naftali, estabelecendo-se com os seus descendentes a oeste do Mar da Galileia e no curso superior do Rio Jordão, numa região próxima onde viviam os cananeus. Ok, isso é mais para título de informação para a gente, né? Pode passar, Miriam, por favor. A profecia de Isaías 9:1, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Em Mateus está terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região além Jordão, Galileia das nações. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte, surgiu uma luz. Ambas as referências transmitem a mesma ideia de ser Jesus a luz espiritual que dissipa as trevas da humanidade terrestre. Olha que interessante, gente. Olha quando foi escrita a profecia de Isaías e quando Mateus escreveu, justamente mostrando a inter-relação entre o Antigo e o Novo Testamento, que, apesar de escritas diferentes, trazendo a mesma mensagem e confirmando aquilo que a gente já falou sobre o planejamento da evolução da humanidade e do próprio planeta Terra com séculos de antecedência. Ô, Vai ter um texto Marcelo, mais à frente. Oi, Miriam. só porque ele fala que o povo que jazia em trevas viu a grande luz. Espera um minutinho, antes um pouquinho, Miriam. Se você vai falar sobre a interpretação, se você esperar um pouquinho, Tá, vai não, ter eu ia sei se falar é isso. das Eu não 3 sei. cidades que Jesus fala Não, sobre pode isso. falar, pode Não, falar, Miriam, porque pode falar. Betsaida fica a 5 quilômetros
de Cafarnaum. E eram É, cidades em que Jesus fazia os milagres e o povo só aproveitava e não, ninguém se transformava. entendi. Então ele Exato. falava dos 3 ais que era Corazim, né? O Cafarnaum e a própria Betsaida. E aí, quando ele fala povo que jazia nas trevas, era um povo realmente que não se modificava nem com os maiores feitos que Jesus fez naquela Sim, região. Era isso. sim. E Miriam, para você ver como é que são as coisas, né? O quanto que realmente nós já nos modificamos. Será? O quanto que nós evoluímos pelo tanto de esclarecimento que já recebemos. Então, fica aquela pergunta. A gente vê nossos irmãos de outras denominações aguardando, acreditando no retorno de Jesus. E aí fica a grande pergunta: se isso viesse a acontecer, será que o meu comportamento seria muito diverso? O quanto de crédito daríamos a uma pessoa humilde, com um palavreado simples, sem se impor, que ele realmente é o representante do divino? O quanto que realmente iria fazer diferença para nós a vinda de Jesus aqui hoje? Isso é triste da gente pensar. Ainda mais se João Batista, o percussor, viesse do jeito que ele veio antes, né? A gente podia botar ele aqui, mas um meio mendigão, vestido Sim, esquisitão. Imagina, a gente pois é. ia botar ele na cadeia. Marcelo, Oi, imagina oi, Alvinho. não, Pode falar, Alvinho. imagina se não existisse João Batista, Mateus, esse povo todo. A gente não ia saber como esse mundo se tornaria mundo. Alvinho, seria um pouquinho diferente, mas como no próprio convite a Kardec, se ele não aceitasse, outro viria. Se não fosse Mateus, seria um outro, se não fosse Isaías, seria um outro. Mas o que vem do alto, o que está planejado, tem que ocorrer, né? O problema é a nossa reação. Esse que é o problema. A nossa atitude, o nosso despertar, o nosso esforço, a nossa ação, a nossa direção é que é equivocada ainda. Os nossos Coisa, interesses, os nossos outra anseios, a nossa coisa, busca, né? outra coisa, eu vou falar aqui, nós somos em 10. No final eu falo, para você não Tá bom, perder. tá ótimo. Então vamos continuar. Pode passar, Miriam. Isso, Miriam tá top. O versículo 17 de Mateus assinala que após a prisão de João Batista, Jesus define o momento certo para começar a pregação do seu evangelho ao mundo. Ok. Pregação que teve marco inicial na cidade de Cafarnaum, onde escolheu os primeiros discípulos. Importa destacar, porém, que antes do seu retorno à Galileia, o mestre Nazareno fez essa exortação: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então aí está mostrando algumas ruínas da sinagoga, de uma sinagoga antiga lá em Cafarnaum, e lembrando que esses primeiros discípulos que Jesus escolhe foram aqueles do evento A Pesca Maravilhosa, que os pescadores haviam tentado pescar a noite toda, Simão Pedro, André e outros, e não haviam pego nada, e Jesus pediu para que eles colocassem o barco em água, afastassem um pouco, e aí quando, né, Pedro fala para ele: poxa, afasta-se de mim, eu não sou digno, e fala: agora serás pescador de homens, resumindo bastante. Então, só para nos lembrar, para a gente se situar, que os primeiros escolhidos foram esses que o acompanharam na pesca maravilhosa. Nessa citação de Mateus, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus, o Evangelho Redivivo, eles nos chama a atenção para que duas palavras aí, né, merecem uma avaliação mais profunda, que é justamente arrependei-vos e o reino dos céus. Que é a palavra arrependimento e reino de Deus, né, que elas
merecem ser meditadas e sentidas, bem próximo das orientações em relação ao evangelho que a Márcia leu para a gente lá atrás, né? Que a mensagem do mestre precisava ser meditada, sentida e vivida, não é verdade? Então, por Conhecida quê? primeiro, né, Marcelo? E Conhecida, conhecida, meditada, meditada, né? sentida e vivida. Meditada, Isso. Obrigado, Márcia. Então, por quê? Olha só por que Jesus, logo no início, já se referiu à necessidade de nos arrependermos. Por quê? Porque o arrependimento é a conscientização dos erros cometidos. É a percepção do uso indevido do nosso livre-arbítrio. E Kardec vem nos lembrar que o espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. E vejam bem, por que Jesus, já naquela época, disse isso? Vamos por aqui primeiro. Primeiro você vai perceber o que errou. Me arrependi do que eu fiz. Assumi o erro. Sofro com aquilo. Fico com aquele remorso. E aí eu tenho que colocar aquilo, porque aquilo está me perturbando. Aquilo está me incomodando. E o remorso é muito bom, é muito importante, porque é ele que vai ser um instrumento catalisador, porque ele expõe o sofrimento nosso, de quem errou, pelo erro cometido, e, se bem utilizado, vira um instrumento libertador, porque para a gente se livrar daquele sofrimento, a gente parte para o arrependimento, e daí é um passo para nós repararmos. Porque, senão, aquele que realmente está procurando seguir um caminho melhor, mais adequado, de acordo com a orientação que o Mestre Jesus nos passou, ele vai procurar reparar. E a reparação ela pode começar com um simples, mas sincero, verdadeiro, profundo pedido de perdão. Marcelo, acho que eu estou atrasada. Dá uma olhada aqui. Reparação, né? Eu estou esperando. Isso. Miriam, eu estou passando aqui com o slide, caramba. Tá, Desculpa. você falou aqui, né? É o próximo. Pode passar, por favor. Pode passar, Miriam, desculpa. Então, e o arrependimento, né? A tua atitude pode começar com um pedido de perdão verdadeiro. E olha o que eles trouxeram como mensagem para a gente também no Evangelho Rede Vivo, que os espíritos sofredores, como assim são denominados, eles, né, vivem mergulhados no remorso. Eles ficam passando pelo sofrimento do erro cometido. Eles afirmam que o remorso os persegue sem tréguas nem piedade. Mas esquecem que o remorso é precursor imediato do arrependimento. Então, eu tenho remorso, estou arrependido, não é a palavra certa. Eu estou, assim, consciente daquele erro que eu cometi e eu não quero ter esse sentimento, então ele passa daí para o arrependimento. Só que não basta ele só ter o arrependimento, ele precisa da ação, né, do reparo. E aí a gente lembra, que nem vai ser tão no final, da questão de João Batista. Ele teve consciência do que ele fez lá atrás, há 8 séculos, né, antes do seu próprio nascimento como João Batista, e da própria consciência evoluída, amadurecida, consciente, ele opta por reparar essas suas faltas através de uma missão grandiosa, logicamente, que ele já tinha conhecimento, já tinha uma evolução moral que poderia fazê-lo executar bem aquela missão, mas ele sabia de todos os reveses, ou de grande parte dos reveses, das dificuldades, do sofrimento, constrangimento, humilhações que ele passaria, e ainda assim ele aceitou. E veio e cumpriu, como disse o próprio texto, exemplarmente. No texto de Mateus,
Jesus pede aos judeus arrependimento, porque eles eram suficientemente esclarecidos pelas escrituras sagradas e pelas profecias. Olha que interessante, gente. E por que começa com arrependimento? Porque, veja bem, se nós cometemos uma falta, se a gente não se arrepender por aquela falta, como é que eu vou ter condições de ter equilíbrio para aceitar o que eu tenho a reparar? Daí a necessidade premente de nós, primeiro, nos esclarecermos, estudarmos, buscarmos entender realmente o mecanismo da vida, para sabermos como devemos agir e termos esse tipo de atitude, termos a humildade suficiente, termos a resignação, termos o entendimento para percebermos quando erramos e daí realmente mudar a nossa atitude. Gente, só um segundinho, só que eu vou atender um telefone aqui que estão ligando do hospital, tá, gente? Alguém quer comentar alguma coisa enquanto o Marcelo está fora? Eu queria, me chamou a atenção essa parte, né, no texto de Mateus, em que Jesus pede aos judeus o arrependimento, porque eles eram suficientemente esclarecidos pelas Escrituras Sagradas e pelas profecias. É interessante, né? Porque, embora eles tivessem o conhecimento das Escrituras Sagradas, isso, o conhecimento por si só, não enseja um comportamento, né? Na mesma medida, vamos dizer assim, porque a nossa emoção não acompanha a razão. Podemos ter conhecimento de todas as leis morais do Livro dos Espíritos, como um exemplo. E a gente não consegue, ainda somos vaidosos, orgulhosos, egoístas, né? Mas Jesus pede a eles, né? Pois é, porque aí eu vou comentar aquilo que eu estava falando. Porque Lahá fala que desde os primeiros enviados do Cristo, todos eles exemplificaram a necessidade da mudança interior e a gente só faz mudança exterior. Então, Oi, gente. assim, oi, tá. Pode falar, mesmo, pode concluir. Não, era isso que a Marcia estava falando do arrependimento, que Jesus pede para arrepender, apesar deles serem esclarecidos. Eu estava falando que, desde os primeiros enviados do Cristo, que eles falam para a gente que a necessidade de mudança é interior, a gente só se lembra de mudar o exterior, a gente não muda nosso interior. E aí ele vem trazendo todos eles. E aí vou falar. Então, a questão do batismo foi isso. Quando João Batista batizou, ele quebrou essa estrutura que os judeus estavam fazendo isso justamente aqui, esclarecidos, mas não cumpriam por dentro aquilo que era necessário. Né? Então, eles pediam para ele se arrepender, porque vocês conhecem as estruturas e só estão que nem os fariseus, que só querem fazer coisas exteriores. E aí ele faz o batismo como um ato de rompimento, aquele que vai nascer de novo para que as escrituras sejam agora cumpridas. E aí, o que nós fizemos? Pegamos só a questão de botar a criança na água, da gente botar na água, e é tudo exterior, não tem nada interior, você está entendendo? Ao exterior. Pois Entendi. É isso. Entendi. E aí, olha só que tristeza. Esse apelo também nos alcança, por quê? Além de conhecermos os textos sagrados como os judeus do passado, a gente ainda ganhou o evangelho. Meu Deus, olha só. Então, a cobrança é muito maior para nós, até porque nós estávamos lá também. Então, além de termos escutado lá atrás, continuamos errando, continuamos, igual a Miriam está falando, só nos preocupando com o exterior, cada vez mais buscando, né, o intelectual, o exterior, o social, o econômico,
e o verdadeiro, que a gente já aprende há muito, mas parece que a gente nem ouviu, porque o nosso comportamento ainda é tão desconectado do motivo pelo qual nós viemos, que parece que a gente está ouvindo pela primeira vez. Mesmo assim, somos espíritos falidos. É triste, né, gente? Mas, como a misericórdia é infinita, está sempre nos colocando novas oportunidades, não é verdade? E por sermos É, assim, o momento atual. Marcelo, Oi, pois não. Solange, Oi, eu Solange, fala aqui. diria que a nossa dificuldade de progresso é exatamente porque a gente, em muitos de nós, ainda estão vivendo na lei de Italião, É, entendeu? sim, sim, é. E por isso a gente não consegue evolução espiritual. E tem tanta guerra, e tem tanta maldade, e tem tanto tiroteio, e lá tudo que for atual, do mundo atual, entendeu? E dos últimos milhares de anos, entendeu? É. A lei A de gente Italião acha. É, sim, continua vigorando. O orgulho, o é, preconceito, a vaidade continuam estando no ápice da cabeça dos humanos. é. A gente acha que a gente está aqui assistindo a humanidade e não nos assistindo, né? Nós esquecemos que nós, cada um de nós, somos os próprios atores desse palco gigantesco que é o planeta Terra, e que para que esse palco realmente tenha uma luz, é preciso que a gente se ilumine. Mas a gente costuma só apontar, criticar e achar que tudo não está funcionando porque os outros, né, os que têm o poder nas mãos, os que têm as condições, mas na verdade, para que a gente se ilumine, nós somos os que temos as condições, o que podemos mudar, o que podemos agir, mas e o comodismo? E a preguiça? E a autocompaixão? É isso tudo, né, gente? Mas eles dizem, ó, o momento atual é crucial para a nossa felicidade futura. É a era do arrependimento. Então, meus amigos, vamos aproveitar para realmente, de verdade, de coração, sincero, procurarmos nos arrepender daquilo que a gente sabe que está equivocado dentro de nós e procurarmos partir para a reparação. Porque sem isso, não teremos acesso ao reino de Deus ou do céu. Por causa da própria explicação que lá atrás Jesus deu, né? Arrependei-vos. Quer dizer, é uma condição prévia para termos acesso à nossa própria evolução. Porque não tem como, não ajusta, não sintoniza, não afiniza, não combina. Esse termo reino de Deus ou do céu, ele é o tema central das pregações de Jesus nos evangelhos sinóticos. Quer dizer, são os evangelhos, os 4 evangelhos que têm, né, uma visão semelhante, palavras semelhantes e mensagens semelhantes. Em Mateus, ele utiliza mais reino dos céus, João e Lucas, reino de Deus, mas ambos os termos querem dizer a mesma coisa. Pode passar, Marcelo, Miriam. Oi, Miriam. eu queria fazer um comentário, Pois porque não. esse comentário da Solange, né, e seus me fez lembrar do doutor Bezerra de Menezes, né? Quando ele diz, numa psicografia do Divaldo, num congresso, que ele diz que reencarnar-te para contribuir com a nova era. Nós não Sim, somos espectadores. Se a gente não é, fizer acontecer, não vai ter um mundo de regeneração, não é? sim. Nós não estamos aqui como plateia, né? Nós somos os atores. Sim, minha Márcia. E aquilo também, seja na casa espírita, seja no trabalho, que a gente percebendo, porque não tem, a gente sabe que nada é por acaso. Então, se o pensamento veio a gente, façamos, independente do outro estar fazendo ou não, porque cada um tem
que partir para a sua própria batalha, seu próprio crescimento, sua própria evolução, contribuindo, sem julgar, que a gente, né? Ah, poxa, fulano não está fazendo, né? Quer dizer, a gente sempre está se escondendo, a gente sempre está colocando motivos para nós nos justificarmos pela nossa falta de atitude, quando, na verdade, nenhum de nós, né, é menor ou maior que ninguém. E se a gente tem essa percepção de que se apareceu na minha frente é para mim, é para você, não é para o outro. Se o outro quiser vir, ótimo. Mas faça você. Pouquinho que você pode fazer, faça. Porque o pouquinho que você está fazendo muito por você e, às vezes, muito por alguém. Porque a gente, às vezes, nem entende o motivo pelo qual a necessidade, qualquer que seja, apareça diante de nós, mas é necessário que façamos. Porque se nada é por acaso, é porque nada é por acaso. E então, falando ainda do reino de Deus, pelo arrependimento dos erros cometidos no passado e no presente, chegaremos ao arrependimento de todas as nossas falhas. E pelo arrependimento, reconheceremos uma verdade universal. O reino de Deus no coração deve ser o tema central de nossa vida. E concluindo o que a gente estava falando agora, quando que o reino de Deus vai estar no nosso coração? Quando que a gente vai plantar, cultivar, engrandecer, iluminar esse coração para que o reino de Deus possa se manifestar, possa estar presente? Se a gente procurar cada vez mais se livrar de tudo aquilo que é ruim e seguir o máximo possível as orientações que o mestre nos dá. Então, gente, olha o que ele fala no final, aí que assusta mais ainda. Tudo o mais é acessório, gente. Então, o importante é o reino de Deus no coração. O importante é o bem, é a boa ação, é a intenção nobre, é o esforço, é a busca dos valores verdadeiros. Isso que vai permitir que a gente possa crescer. E fazendo esse tipo de busca, nós automaticamente, além de nos arrependermos, iremos cada vez mais ter necessidade de não nos arrepender, porque a gente não vai estar praticando atos que necessitem do arrependimento, que a gente está se afastando dessas coisas viciosas, dessas negatividades, dessas coisas que nos atraem para as coisas ruins. E já caminhando para o final, tá, tudo mais é necessário. Então, esse necessário tem que ir embora, o acessório tem que ir embora. Tudo mais é acessório. E a gente, às vezes, tem só acessório, né? A gente tem que se livrar do acessório. Aí, gente, eu queria ler esse texto que está também no Evangelho Redivivo, mas seria com uma página inicial, mas eu achei melhor usar no final. Olha só, porque ele vai trazer um grande esclarecimento que foi falado lá em Isaías, foi trazido novamente para Mateus, e com o entendimento do Espiritismo a gente consegue ter um entendimento um pouco mais amplo na questão da vida espiritual. Vamos lá. Raiou a luz. Isso está no livro Levantar e Seguir, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Mateus 4, versículo 16. Referindo-se ao início da sublime missão de Jesus, o apóstolo Mateus classifica o mestre como a grande luz que começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas e para os que se conservavam na região de sombras da morte. Essa imagem fornece uma ideia geral da interpenetração dos planos. Olha que palavra super apropriada. Interpenetração de planos em todos os centros da vida humana. Na superfície do mundo, desenvolvem-se os que se encontram na sombria noite da ignorância, e esforçam-se os espíritos caídos
nos resvaladouros do crime, mortos pelos erros cometidos, aspirando o dia sublime da redenção, aspirando a nova oportunidade, ou aspirando a própria transformação através do remorso e busca pela reparação. Vou voltar uma vez só, Miriam, por favor. Então, quando ele fala aqui, ó, na terceira linha, começava a brilhar para os que permaneciam estacionados nas trevas, ele se refere aos encarnados. E para os que conservavam na região das sombras da morte, aos desencarnados. Daí essa interpenetração, falando dos dois planos. Então agora vamos para o terceiro slide. Semelhante paisagem, todavia não abrange, aí ele vai falar, ó, não abrange tão somente os círculos das criaturas que se revestem do envoltório material, porque é extensiva à grande quantidade de seres terrestres que militam nos labores do orbe, sem a indumentária dos homens encarnados. Então, mais especificamente, ele está dizendo para aqueles espíritos errantes, sim, né? Porque estão no mundo espiritual, mas próximos ao orbe, nos umbrais próximos, que são aqueles espíritos ainda bem sofredores, e estão naquele remorso que ele falou, que eles se identificam. Esses espíritos é que precisam, e nós, acordar para a questão do arrependimento, para nos depurarmos, nos livrarmos e, finalmente, que possamos caminhar. O Mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem, olha que coisa linda, que permanecem encarnados ou transitam no mundo terreno, desencarnados. Sua luz imortal é o tesouro imperecível das criaturas. Os que aprendem ou resgatam, na prova ou na expiação. Os que se curam ou que espiam encontram em seu coração a claridade dos caminhos eternos. E isso dependendo do nosso comportamento através das provas e das expiações. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Antes do Evangelho, podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. E para finalizar mesmo, como construir o reino de Deus em nós? A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Disciplina, disciplina, disciplina. Organização, foco, esforço, sofrimento, resignação, humildade. Vive e age bem no dia de hoje. Quer dizer, se a gente todo dia acordar e pensar em viver e agir bem no dia de hoje, a gente vai estar vigiando e orando. Equilibra-te e vencerás. Equilibrando-nos, estaremos evitando cair em lamentações, lamúrias, equívocos, desequilíbrio, perda de vibrações boas e finalmente venceremos. E aí, para a gente não esquecer que tudo mais é acessório. Então, gente, era esse o estudo que a gente fez. Foi rapidinho, né, amor? Foi Oi, pode falar, querido. Eu estava tipo tendo uma depressão, gente. Eu tive uma depressão, juro por Deus. Assim eu te falei, quando de foto, você lembra que eu te falei no GFO? Desculpa, Alvinho, em relação a quê, querido? Você lembra Daquela conversa nossa? daquela conversa? Tá, depois a gente fala.
Olha só, eu vim, desculpa, querido. É que, como ninguém está sabendo dessa nossa conversa, que é uma coisa pessoal, se a gente falar agora, né, a gente Me conversa chama depois. depois. Me Show, liga depois. Show, show. tá ótimo. Beleza. Alguém quer fazer É, algum comentário, gente? Marcelo, eu gostaria, assim, como cada aula, não é só comentar que cada aula a gente vai abrindo mais a nossa compreensão e ver que o estudo está encadeado, né? Desde né, os capítulos, você vê que hoje a gente falou de novo de João Batista, coisa que a gente já falou lá atrás, e a gente falou da proposta do Evangelho Redivivo, que é o conhecer, meditar, sentir e viver, e é assim, nós estamos, né, apreendendo os conhecimentos que para nós são muito novos, né? A gente estudou pouco o Evangelho, a vida de Jesus desta forma, como aqui a gente está tendo essa oportunidade. Então, a E a cada aula coerência, né, Mar? é muito, sim, à luz da doutrina espírita, né? Então, a cada aula a gente, né, vai abrindo a nossa percepção para essas compreensões. É bom demais, bom E eu demais. acho Muito que obrigada. a gente tem uma coisa, né? Eu acho que com o Velho Testamento, acho que todos nós, por ele ser difícil, muito simbólico, uma linguagem que é complicada, a Não gente quero. deixa ele para lá, né? É. Então, já o Novo Testamento também não é fácil, mas a gente, né, tem uma familiaridade maior. Mas aí, quando você começa a estudar o Velho Testamento, que você vê que a base toda é dele, sabe? Jesus, Tá quando lá. falou, não vim modificar a lei, porque estava toda ali. Ele só veio trazer de forma diferente. E depois o Consolador veio mais ainda de, né, esmiuçar para a gente. Então, assim, está tudo ali. Quem consegue entender o Velho Testamento consegue entender o Novo e a doutrina espírita, né? E a doutrina. Então é legal, porque quando eu fiz Abraão, sofri para burro, né, para aprender, porque é muita complicação. Mas agora você fala dos cananeus, eu já lembrei do Abraão, você está entendendo? Aí você vai fazendo as Sim, ligações. os Olha por links. onde ele passou, olha só, ele passou, né? Aí você vai falando que Cafarnaum fica no noroeste, aí eu acabei de fazer o Betsaida, lá, né, pertinho. Então você vai Tudo fazendo os pertinho. links e vai entendendo. E o mais legal de tudo isso é porque, assim, muitos pesquisadores tinham dúvida se essas figuras existiam realmente, se essas cidades. E elas estão sendo Verdade. descobertas agora através de escavações. Você vê, em 1997, começaram a ver que Betsaida existe. Eles descobriram, escavando, algumas ruínas da cidade, como Maqueron, Verdade. né? Do É. É aquele castelo, né? Maquero. Maqueron. Eu até trouxe também do João Batista essas figuras e um monte de outras coisas, né? Então, você vê, quando você mostrou Jericó, eu lembrei, ó, a cidade mais velha do mundo, tá ali. Então, a gente vai Legal, né? Muito lembrando, bom. sabe? Isso é muito bom para a gente. Sim. Com certeza. E aí, gente, mais alguém gostaria de colocar? A gente tem um tempinho hoje. Esses temas agora eles são um pouquinho menores, os outros foram grandes, né? Alguns deles são menores. Esse seguinte, eles estão menores do que eram, mas nada impede da gente terminar. Elisa, levantou a mão? Levantei. Não, é que, complementando aquilo que na hora a Márcia comentou e depois logo o Marcelo voltou. Um grande exemplo, né, dessa coisa do conhecimento das escrituras, né? Mas a prática totalmente contrária de Paulo, né? De Saulo, na verdade, né? Ele é um grande conhecedor das escrituras, mas ele sabia o externo, né? Mas o interno realmente ele não detinha, por isso que ele não compreendeu o Cristo, né? Bom, isso, gente, é uma visão minha, tá? Que quando a Márcia falou, me remeteu a esse aspecto, né? Me lembrei logo dele, que era um grande conhecedor da lei, né? Do judaísmo, das coisas, mas não
uma coisa mais exterior mesmo, Ele né? precisou ficar cego para fazer a reflexão interior, para se descobrir, para olhar com profundidade, olha lá, cada vez que faz isso. E ele perceber que ele estava errado, né? Porque depois A visão dele, né? Estava muito estreita, né? depois que ele escutou Estevão, que incomodou ele demais, aí- demais. Aí, quando ele fica cego, ele vai juntando as coisas e ele vê que ele tinha muito conhecimento, mas o foco dele estava completamente equivocado. É verdade. Marcelo, só um minuto, para eu dar um recado, gente. O Marcelo vai precisar sair. Semana que vem, nós vamos no movimento de estar retornando algumas reuniões presenciais. E nós vamos fazer uma aula do ESG, que é a semana que vem. Nós estamos repensando todo o formato do Grupo Espírita Meimei para esse retorno. E nós vamos fazer a aula de semana que vem, presencial, na Casa Espírita. Espero vocês lá para a gente se reencontrar. Eu estarei também em Angra, né? E quem puder estar, né, fazer um esforço para estar conosco. As outras aulas não serão presenciais. Nós temos convidados virtuais ainda, bastantes até o final do ano. Então, as aulas que nós organizarmos serão presenciais, mas a gente vai estar avisando sempre na semana anterior. Tá? Isso é o que eu queria avisar. Marcelo, você precisa sair. Muito obrigada e eu continuo falando com o pessoal aqui. Obrigada, viu? Obrigado, abraço em todos. Um abraço, Marcelo. Obrigado, beijão. Ô, Márcia, peraí. Olha só, você vai falar outras coisas, a gente faz oração, fecha para a gente conversar ou deixa ficar gravando, porque está gravando isso. Ah, sim. Então vamos fazer a prece, né, Miriam? Eu queria só aproveitar o Marcelo, que Tá. precisava sair. Então, né, você tem razão. Eu faço, Miriam? Tá bom, Pode? Alvinho, pode fazer a prece, para a gente encerrar esse momento e encerrar essa reunião. Deus, mais uma noite de estudo, aprendendo cada vez mais esse crédito totais e dos povos, quando eu estudo esse crédito, a minha vida se renova, vida do Senhor, mas esse aprendizado é como foi dito pela Márcia Louro, e a nossa próxima reunião será presencial, que ocorra tudo bem nela, que Deus atrai a todos que não participaram. Eu não vou estar presente, mas o meu pensamento vai estar em vocês nessa reunião. Se Deus quiser, vai ser uma reunião boa e todo mundo vai ajudar a si e ajudar graças a Deus. Obrigada, Então, Alvinho. obrigada. Peraí, vamos nos despedir, né? Obrigada a todos, boa noite.